Gente, nós estamos numa série de pregações que já não é tão nova assim mais. A gente tem falado sobre a ideia de Jesus ser o Salvador do mundo. E tudo isso é baseado no livro de Lucas. E tem sido uma experiência assim, bem legal, bem interessante, bem saudável. Passar aí pelo livro de Lucas e ver o que ele tem nos ensinar com relação a Jesus ser o Salvador de todo o mundo. E hoje então a gente continua no livro de Lucas, mas antes de pedir para vocês abrirem o texto para a gente ler, queria fazer uma pergunta para vocês refletirem, e vocês vão entender o porquê de eu estar fazendo essa pergunta. A ideia é a seguinte: alguma vez você já quis se comparar com alguém? Se isso já aconteceu, não precisa responder assim em voz alta. Sim, não precisa. Responde aí do teu coração. Se você já quis se comparar com alguém, ou se você pensou que era melhor do que uma pessoa. Essa é a pergunta. Eu confesso, eu já fiz isso quando eu era pequeno. Tudo que alguém tinha, tudo que alguém vinha me mostrar, eu falava, e daí? Eu tenho também. Eu sempre achava que tudo que eu tinha era melhor, até o dia que eu caí do cavalo. Eu não sei se vocês lembram, mas uma vez eu disse aqui que eu queria muito um patinete. Muito, enchi o saco da minha mãe, ela me deu. E não era o patinete que eu queria. E aí quando eu vi um amigo meu com o patinete que eu queria, eu não pude dizer, olha, o meu é melhor que o seu. Porque não era melhor. Então eu literalmente caí do cavalo. E ali eu comecei a aprender que talvez, na maioria das situações, não é tão saudável fazer comparações. Dizer que o seu é melhor, dizer que o do amiguinho é pior, dizer que ele é inferior a você e você é superior a ele. E hoje a gente vai conseguir enxergar um pouquinho disso nesse texto. Que você, se está um pouco ligeiro, já viu que vai ser Lucas capítulo 18, mas a gente ainda não precisa abrir. E ali a gente tem uma parábola de Jesus sendo contada, mais uma das parábolas que a gente tem trazido aqui para vocês. E o que era uma parábola? Só para ficar um pouco mais fácil de vocês conseguirem compreender. Eu coloquei aí no boletim, se você quiser acompanhar comigo. Eu escrevi assim, que ela era um exemplo, uma parábola, né? Um exemplo lançado ao lado de uma ideia principal que alguém estava pronunciando, alguma coisa muito importante que alguém estava falando. No caso aqui desse texto, Jesus lança uma verdade espiritual ao lado de uma coisa legal que ele queria dizer e fazer as pessoas entenderem. Dentro disso, então, a gente consegue entender e aprender de Jesus algumas coisas importantes, por exemplo, sobre a justiça própria, sobre confiar demais em quem nós somos, sobre a autoglorificação, que é a minha própria glória. E a gente vai poder, então, ver alguns ensinamentos preciosíssimos com relação ao que Jesus pode nos dizer sobre essa parábola. Então, se vocês quiserem abrir, o texto de hoje está no capítulo 18 do livro de Lucas. Eu vou ler do verso 9 até o 14, tá? Lucas 18, de 9 a 14. Minha versão é a NVI. Hoje não está ali na frente, na parte da frente, o texto, porque as mulheres pediram, né? Você pode ceder um espaço do boletim e tal pra gente? Eu falei, com certeza. Então depois, se você tiver um tempinho, volta lá na primeira página e lê o que foi escrito ali para as mulheres. É algo bem precioso, bem legal, tá bom? Lucas capítulo 18, então, a partir do versículo 9, diz o seguinte: há alguns que confiavam em sua justiça própria ou na sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Esse homem era muito bom, muito bom. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Versículo 14. Eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Esse é o texto de hoje, queridos, e eu espero em nome de Jesus que Deus fale conosco, o que Ele tiver de falar e o que Ele quiser
falar com a gente. Então, como eu tinha dito para vocês, algumas verdades, alguns ensinamentos preciosíssimos que Jesus pode ensinar para a gente. Se você olhar no seu boletim, eu separei a pregação de hoje em 5 pontos. Eu só não coloquei o versículo do lado do ponto, eu cometi esse erro, mas está tudo bem, eu vou orientar vocês. Se vocês olharem o primeiro ponto aí que a gente pode aprender com Jesus, com relação a essa parábola, a ideia é: não confie demais na sua própria justiça e muito menos despreze os outros. Esse é o primeiro ponto. O versículo 9, o comecinho ali, né, do capítulo 18, vai dizer: há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. Então, para quem era que Jesus estava dirigindo essa parábola? O versículo diz, é para aquelas pessoas que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. Aí você pode dizer assim: tá, então tudo bem, eu posso levantar da igreja e vou embora. Não, fica aí. Que legal se você não for esse tipo de pessoa. Mas ainda assim, a palavra de Deus pode te ensinar, pode me ensinar, pode ensinar para a gente. Mas aqui então Jesus mostra para aquelas pessoas que achavam que eram a última bolacha do pacote, sabe? O último copo de água do deserto. Mal sabem as pessoas que a última bolacha do pacote é a que mais vem quebrada. E aqui eu não gosto. Geralmente é muito difícil de pegar ela. O que eu faço? Eu faço assim, ó, né? E é mais fácil de chegar até o lugar que ela deve chegar. As pessoas se acham demais às vezes e o texto trabalha essa ideia. Então, ele começa dizendo para as pessoas que confiavam, isso remete a gente a alguém que acredita verdadeiramente em si mesmo. E essa palavra, ela também pode ser traduzida para a gente por exemplo, persuasão. Não sei se você conhece essa palavra, que é quando alguém convence alguém de uma forma muito forte, e aí alguém é convencido, essa também pode ser uma possível tradução. Basicamente, então, a questão aqui é que Jesus estava querendo dizer que ainda existem, assim como naquela época, pessoas que praticam demais o ato de confiar em si mesmo. E queridos, isso é muito esquisito, muito esquisito. E digo, isso não porque eu sou perfeito e não possa cometer esse pecado. Pelo contrário, eu estou sujeito sim. Mas quando eu leio, eu falo: meu Deus, que esquisitice é alguém achar que é melhor que o outro só por causa de alguma coisa, né? Mas a pergunta que fica é ruim confiar demais em si mesmo? Em certo ponto, não. Em certo ponto, não. Veja, por exemplo, o exemplo de um cara que eu gosto muito, que o meu futebol é muito parecido com o dele, assim, sabe? Do Cristiano Ronaldo. Eu jogo bem parecido com ele, assim. Ele é um cara que eu olho e falo: caramba, que legal. Que exemplo de alguém que olha para si e fala: eu consigo. Mas não, eu não o conheço profundamente, mas a ideia não é porque ele é arrogante, porque ele é isso, porque aquilo. Não, é porque ele treina, está com quase 40 anos e está indo, sei lá, para a 5ª Copa do Mundo agora. É muito interessante, é muito saudável esse nível. Agora, de alguma forma, se passar e ele começar a dizer: eu sou melhor, eu sou bom, ninguém me supera, e não é assim, não é assado, e você aí é ralé, e eu sou o melhor, não. É isso o que o texto vai dizer. O problema está quando você se acha demais. Você acha, literalmente, que as pessoas não são nem dignas de ficarem do teu lado. E sabem por quê, nesse texto, essas pessoas, Jesus vai dizer que elas se consideravam demais? Simples. Porque elas confiavam muito na própria justiça delas. Ou como diz o texto, na versão João Ferreira de Almeida, que é aquela versão mais antiga, se você tem aí, você vai ver, elas criam que eram justas, eles criam na sua própria justiça. O texto vai dizer: vocês conseguem enxergar o grau de dificuldade que existe e que ainda existia? Confiar na própria justiça, queridos, para vocês terem noção, é esperar demais de si mesmo. É o que o texto vai trabalhar a ideia. Confiar, por exemplo, na própria justiça, é colocar Deus em segundo plano e se colocar em primeiro plano. Confiar na própria justiça é se autoglorificar. Eu sou, eu posso, eu consigo, eu não preciso de ninguém, né? Eu posso fazer as coisas. E é isso o que o texto vai dizer. Confiar, por exemplo, na própria justiça é dizer: Deus, eu não preciso de ti, eu não preciso, sozinho eu consigo. Sabe, eu não preciso de nada, literalmente. Eu posso. E aí a questão, então, da justiça desse texto vai dar a ideia para a gente de alguém, se a gente pudesse traduzir esse texto, de alguém que observa a lei, de alguém que observa os mandamentos, de alguém que até tem um monte de virtudes. E é até, em certo ponto, interessante.
É alguém que realmente busca fazer tudo do jeito e da forma correta. Só que, queridos, a gente sabe que o conceito de justiça própria, por exemplo, dos fariseus, que são citados aqui nesse versículo, era completamente errado. Completamente errado. Completamente errado. E eu creio que é por isso, então, que Jesus lança essa parábola. Para vocês terem ideia, justo, de verdade, que vivia uma justiça verdadeira, só existiu um. E todo mundo sabe quem é. Jesus Cristo, que não está na cruz. A cruz está vazia e graças a Deus por isso. Porque Ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi um dia para o céu e um dia vai voltar para buscar a gente. Então justo, somente Jesus. E o texto continua. Ele trabalha a ideia de que aqueles homens confiavam demais na própria justiça e desprezavam também. E aqui, se a gente pudesse traduzir essa palavra, basicamente é eu olhar para alguém e dizer assim, você não tem importância nenhuma para mim. Você é a mesma coisa que a mosca do cocô do cavalo do bandido para mim. De verdade, você não faz sentido nenhum estar aqui do meu lado. E é isso o que o texto vai dizer. Então, resumindo, essa parábola, ela estava sendo contada para aquelas pessoas que se achavam demais. Eu sou bom o suficiente, eu sou bom o suficiente. E a grande pergunta que fica, você é uma pessoa assim? Pensa aí, se você é uma pessoa assim. Eu já quero te dar uma dica, dá tempo de mudar. Você está respirando, você está vivo ainda. Não tem ninguém morto aqui. Todo mundo está vivo. Então, se você é uma pessoa, responda para si mesmo. Ainda dá tempo de mudar. Ainda dá tempo de mudar. Infelizmente, nos dias de hoje, nesse século 21, cheio de tantas coisas acontecendo, ainda existem pessoas assim. E aqui fica a primeira lição para a gente. A gente pode, de verdade, estar sendo pessoa ou homem ou mulher que vive isso aqui que o texto está dizendo. E a gente precisa entender que Jesus ensina para a gente o contrário. Então, o primeiro ponto, não confie demais. Não confie demais na sua própria justiça e com isso, não despreze as outras pessoas. Tá? O segundo ponto, queridos, se vocês quiserem olhar também aí no boletim, está escrito aí, ser diferente não te faz melhor ou pior do que o outro. Eu vou ler de novo. Ser diferente não te faz melhor e nem te faz pior do que o outro. Todos são iguais. Por quê? Porque todos são feitos à imagem e semelhança do Criador. Olha aí, Lucas 18:10. 2 homens subiram ao templo para orar. 2 subiram. Um era fariseu e o outro era o quê? Publicano. E aí cada um vivia e fazia coisas de um jeito. E talvez esse jeito era completamente diferente do outro. Cada um tinha a sua peculiaridade. No entanto, queridos, a essência deles era a mesma. E sabem por quê? Porque ambos eram seres humanos, criados, conforme eu disse aqui, à imagem e semelhança do Criador. E nada, exatamente nada fazia com que um fosse diferente do outro. E aí, para a gente ter um pouquinho aqui de história, Quem que eram os fariseus? A gente está cansado de saber, a gente ouve direto. Mas basicamente, resumindo, eles eram homens conhecidos ali pela observância da lei, eles eram rígidos, davam importância para algumas coisas assim, por exemplo, para o dízimo, pegava uma régua, colocava ali e tirava pedacinho certinho, era um negócio muito rígido. Alguns estudiosos dizem que eles eram tão rígidos, mas tão rígidos com relação, por exemplo, à guarda do sábado, que eles diziam, esses estudiosos, que se você tivesse com dor de garganta e fizesse um gargarejo, você não podia cuspir para fora o gargarejo, porque cuspir significa trabalhar. Então o que você tinha que fazer? Engolir. A Bíblia não diz isso. Alguns estudiosos dizem com relação a essa rigidez dos fariseus. É bem esquisito. Imagina se engolir um negócio meio amargo só porque você tem a concepção de que se você cuspir, você está trabalhando e não pode trabalhar no sábado, não pode fazer nada. E Jesus combateu muito isso. Os fariseus, por exemplo, eles se tornaram inimigos mortais de Jesus. Foi por causa deles que Jesus morreu. E por causa deles, entre aspas, a gente sabe por que realmente Jesus morreu. Então, esses eram os fariseus. Em contrapartida, a gente tem também aqui nessa parábola os publicanos. Que eles eram o quê? Cobradores de taxas ou cobradores de impostos. Ou eles eram o cobrador maior, ou eles eram alguém empregados do cobrador maior. Basicamente era alguém que ia lá de porta em porta cobrando impostos para o Império Romano. E o publicano era muito interessante porque ele era um judeu. Então ele era considerado como sendo o quê? Traidor. Porque um judeu cobrava tributos, impostos de outro judeu. Então muitos ali tinham raiva dos publicanos. Então esses são os dois exemplos que Jesus dá para a gente. E um negócio muito interessante que me fez pensar em quando eu estava preparando essa pregação é que Jesus chama um publicano para ser apóstolo
no caso Mateus, que era um cobrador de impostos, e chama também um zelote para ser apóstolo, que era Simão o zelote. Se você não sabe o que é um zelote, eu vou te dizer. O zelote era o cara que se opunha ao publicano. Era o cara que ia totalmente contra os impostos. Era alguém que até às vezes guerreava, causava uns transtornos ali na cidade por causa dos impostos. E Jesus chama quem? Um de um lado e outro de outro lado. Para mostrar para a gente que sim, é possível conviver. É possível conviver. Jesus transforma o coração daqueles homens. E por quê? Porque você ser diferente não te faz melhor ou não te faz pior do que ninguém. Pelo contrário, todo mundo é igual, todo mundo deve viver em comunhão e harmonia. Tá certo que às vezes é muito difícil, parece até impossível, né? Mas aqui Jesus deixa pra gente esse contraste para ilustrar essa diferença, né, entre a falsa adoração e o verdadeiro arrependimento. A falsa adoração, no exemplo aqui, é do fariseu. E o verdadeiro arrependimento aqui é o desse homem, o publicano. E é bem interessante, porque nesse texto o publicano ele é visto como um bom exemplo. Já o fariseu não. Mas em outros lugares da Bíblia, o publicano era também visto com péssimos olhos. Né? Que fique claro aqui, é que nesse texto o Jesus deixa pra gente uma ótima lição que fica pra gente, queridos. É que não importa quem você é, de verdade, não importa. Muito menos o que você faz, quais são os teus cargos, quais são as tuas posses, né? Como é o teu bolso, se é muito cheio, se é quase vazio, não importa. O que realmente importa é o teu coração e como o teu coração está voltado para Deus. No caso, do jeito certo, igual o publicano desse exemplo, ou do jeito errado, igual o fariseu desse exemplo aqui. Ser diferentes, queridos, em pensamento ou em criação, por exemplo, existe realmente. Eu penso uma coisa, o Daniel pensa outra, a Cris pensa outra, a gente é diferente, mas ao mesmo tempo a gente é igual. Todo mundo foi feito, imagem e semelhança do Criador. E porque eu penso uma coisa diferente dele, ou ele pensa uma coisa diferente de mim, isso não deve, de jeito nenhum, fazer dele melhor ou eu melhor, né? E Jesus então mostra e deixa isso aqui pra gente de exemplo, né? Jesus morreu pelos fariseus, que tem aqui o péssimo exemplo. Jesus também morreu pelo publicano, que tem um bom exemplo. E eu queria te dizer, Jesus também morreu pelos fariseus de hoje em dia, que ainda assim existem pessoas que querem viver exatamente a mesma coisa que aqueles fariseus viviam. Jesus também morreu pelos publicanos de hoje em dia, que também querem viver, pessoas que também querem viver exatamente as mesmas coisas. Mas o papel de Jesus, uma coisa que Jesus faz que eu gosto bastante, é pegar o coração, dar uma mexida assim, dar um negócio, fica diferente. E fica diferente. Isso é possível, queridos. Isso é possível. Esse aqui é o segundo exemplo. A terceira questão, está aí também no boletim, seguindo o texto, para a gente ir caminhando. A oração deslumbrante, feita por um coração vazio e sem Deus, é muito perigosa. Muitíssimo perigosa, assim eu diria. A oração deslumbrante, muito boa, feita por um coração vazio e sem Deus, é muito perigosa. Olha aí, Lucas 18, o verso 11 e 12. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como esse publicano aqui. Eu não sou igual a ele, eu sou diferente. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto ganho. Queridos, esse aqui é o pior tipo de oração que existe. É o pior tipo de oração. Ela até que começa bem. Vocês precisam concordar comigo. Até que começa bem quando ele começa dizendo: Deus, eu te agradeço. Até que começa legal. Mas depois é só ladeira abaixo. Se a oração desse fariseu acabasse ali no Deus, eu te agradeço, que legal. Mas Deus, eu te agradeço pelo quê? Que eu não sou igual a esse que é ladrão, que é isso, que é aquilo. Não. Então, ele agradece a Deus. Olha o nível desse exemplo, dessa parábola. Um homem consegue agradecer a Deus porque não olhava para o lado. Ufa, ainda bem que eu não sou ladrão. Ainda bem que eu não sou corrupto. Coitado daquele homem. Coitado. Por isso que eu digo, uma oração deslumbrante, uma oração cheia de palavras bonitas e maravilhosa, é muito perigosa se o seu coração está vazio, se o seu coração está sem Deus. E Jesus mostra isso. E aqui está o melhor exemplo da oração de um homem que se achava bom demais, né? E tem um comentário bíblico que eu gosto muito, que diz que esse negócio aqui não merece ser chamado de oração, que não é nada mais do que uma recitação das supostas qualidades e obras de um homem. Ou seja,
Se ele não se considerava ladrão, ele era o quê? O oposto, ou seja, ele não roubava. Então ele não está orando, ele está se exaltando ao invés de orar. E as palavras dele, por exemplo, eu te agradeço, eram sim, de alguma forma, um reconhecimento do fato de quem Deus era, ou do que Deus era, né? Pelo menos em parte. Mas, sabe, quando ele começa a orar no íntimo, o texto vai dizer, ele orava consigo, com ele mesmo. Isso significa que ele literalmente estava orando tais palavras, né, para ele. Sabe, chamando a atenção para si. E não é isso que Jesus está ensinando. Isso aqui é assustador. Para vocês terem noção, uma das palavras mais significativas aqui desse texto é o famoso pronome pessoal eu, que a gente conhece. Em algumas versões aparece assim, eu. Na minha aparece uma vez só, né? Porque eu não sou como os outros homens. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu dou o dízimo. Vocês entendem, queridos, a gravidade disso? O eu é colocado aqui em primeiro lugar. E a quantidade de vezes que esse eu, ou seja, nós, aparecemos na frente do Senhor, pode significar o quão longe a gente está, ou o quão perto a gente está de Deus. Prestem atenção nisso, que isso aqui é muito importante, né? Estar diante de Deus, distante de Deus, é muito ruim. E faz com que as pessoas sejam exatamente assim, desse jeito. Eu. E sabem qual é o nome disso, queridos? Autoglorificação. Digita no Google lá. Ou leia a Bíblia e procure sobre isso. É a minha glória, não a glória de Deus. Isso é muito esquisito, muito mesmo. Tem um pastor chamado Paul Tripp, não sei se vocês o conhecem, e tem um artigo dele na internet sobre ministério pastoral, e ele diz que a autoglorificação fará com que você demonstre em público que você devia guardar no privado. Isso é um negócio muito interessante. Os fariseus, eles viviam a vida deles como se eles fossem os melhores, eles demonstravam isso em público, ao invés de deixar guardado. Ele também diz que a autoglorificação faz com que você fique longe da autocitação. Você sempre tem que se colocar ali no negócio, sempre. Você nunca se satisfaz falando do outro. Não, a autoglorificação te faz sempre se colocar. Eu sou bom, eu jejuo 2 vezes, você sabia disso? Eu dou dízimo, eu sou o bichão, eu sou embaçado. É isso que aquele homem estava dizendo, é isso. A autoglorificação vai te fazer falar quando você devia ficar quieto. Eu aprendi com a minha avó, em boca fechada não entra mosca. E volta e meia eu brinco com a minha irmã, que não é tão criança, mas ela tem 17 anos, a Luísa. Eu falo, Luísa, fica quietinha para eu gostar de você um pouquinho. Para com muito amor pedir para ela fazer silêncio. Então, não estou dizendo que a minha irmã se autoglorifica, tá? Eu só estou usando o exemplo. Então a autoglorificação, queridos, vai fazer você falar mais quando você devia ficar quieto. E também ela vai fazer você ficar quieto quando você devia falar. Às vezes você precisa ajudar alguém, a pessoa está precisando de ti. Você fala, eu não, dane-se. Eu quero a minha glória, eu quero para mim. A pessoa precisa de ajuda, eu não vou ajudar. E por fim ele vai dizer que a autoglorificação vai fazer você se importar muito com o que as pessoas pensam sobre você. Será que o jeito que eu estou vestido está interessante? Será que a atitude que eu tive com o meu amigo, o fulano viu, será que ele achou legal? Será que isso é saudável? Queridos, é o que o texto está dizendo, a oração deslumbrante, feita por um coração vazio, é muito perigosa. Vocês entendem que a questão aqui é extremamente profunda. Basicamente, Jesus está combatendo essas pessoas que se sentem superiores às outras, né? E se existe alguém que pode se sentir superior, queridos, esse alguém é Jesus, e somente Jesus, porque de fato ele é superior. Mas definitivamente não foi o que ele fez, porque o texto de Filipenses vai dizer, a gente vai ler no final, diz que ele abriu mão da sua glória. E sabe por quê? Por amor a nós. Exatamente por amor a nós. E aí continua aí, o ponto 4, para a gente caminhar mais para o fim. A oração simples, feita por um coração cheio e com Deus, é fantástica e maravilhosa. Está no boletim. A oração simples, feita por um coração cheio e com Deus, é fantástica e maravilhosa. Olha aí, Lucas 18, 13. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador.
uma questão interessante aqui é que alguns estudiosos vão dizer que o fato desse publicano ficar à distância, como diz o texto, mostra pra gente o real lugar onde as pessoas que não se sentiam dignas ficavam. Eles paravam numa posição mais distante do templo, não se sentiam dignos de estar ali, sabe? Isso não é para mim, eu preciso ficar distante, eu me sinto impuro. Também é possível, alguns estudiosos vão dizer, que Jesus estivesse querendo dizer que ele não estava nem mesmo no pátio das mulheres, por exemplo. Estava num lugar mais distante ainda, diferente do fariseu, que estava ali o mais próximo do templo. E isso, queridos, é algo muito interessante, porque mostra para a gente que o publicano, dessa parábola aqui, desse exemplo no caso, não se achava nem um pouco digno, né, de estar ali. E isso me faz lembrar, por exemplo, quando João Batista diz que não era nem digno de desamarrar as sandálias de Jesus, lá em João 1:27. E é muito interessante, uma vez eu aprendi na faculdade, um professor meu disse que quem desamarrava as sandálias, a gente não tem como saber exatamente, né, isso é alguns historiadores e tudo mais, quem desamarrava a sandália era um servo específico. E João Batista está dizendo, eu não sou digno nem de me comparar a esse servo que serve só para desamarrar as sandálias. Vocês entendem o sentimento que esse publicano tinha de indignidade, sabe, de pecador? Eu sou literalmente lama, eu estou sujo, eu não consigo estar perto. E essa oração feita por esse homem aqui é muito interessante. Aonde que Jesus quer chegar? Ele quer mostrar para a gente que tanto a atitude quanto o conteúdo da oração desse publicano eram opostas à oração do fariseu, completamente opostas. E ele estava profundamente, queridos, profundamente consciente, né, dos pecados dele. Também estava espantado pelo seu próprio senso, como eu já disse aqui, de indignidade. Ele não tinha nada para dizer ao seu próprio favor. A única coisa que ele tinha para dizer em relação a ele mesmo era o quê? Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Que o Senhor cresça e que eu, pobre pecador, diminua. Essas também são palavras de João Batista. É bem interessante. Eu espero que em nome de Jesus nós estejamos neste exemplo aqui, não no exemplo anterior. Mas como eu disse, se você que está aqui ouvindo isso, está identificando que tem vivido igual a um fariseu, ainda dá tempo de mudar. Você está vivo, está respirando. E como eu disse também, se você já vive igual publicano, amém. Glória a Deus, né, Betinha? Amém, que legal. Viva de verdade mesmo, com o coração limpo e tranquilo diante de Deus. Agora, Betinha, toda hora a gente fala, né, Betinha? Amém, amém, amém. Né? O ponto 5, queridos, para a gente encerrar aqui. Deus olha o interior e mais profundo do coração. Deus não olha o exterior. Também, mas o interior é muito mais profundo. Muito mais importante. Com isso, humilha as pessoas que se exaltam e exalta as pessoas que se humilham. Olha aí, Lucas 18:14 para finalizar. Eu lhes digo que este homem, ou seja, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Com certeza vocês já devem ter escutado essa frase, talvez nem aqui na igreja, lá na fila da escola, quantas vezes? Mas eu fazia umas pilantragens às vezes, porque as professoras, às vezes elas pegavam os que se colocavam no final da fila, elas pegavam e botavam lá para frente. Eu, sabendo disso, parecia um fariseu, ia lá para o fundo de propósito, porque alguém ia me jogar para frente. E sempre quando isso não acontecia, eu ficava todo frustrado. E aí no dia seguinte eu ia para frente. Aí o que acontecia? A professora colocava no fundo. E é exatamente isso que o texto está dizendo. Quem quer se exaltar demais não vai arrumar nada, vai ser humilhado. Mas a pessoa que diante de Deus diz, olha, eu preciso de ti, eu sou pecador, eu sou um miserável, vai ser exaltado. É o que o texto diz. E a palavra justificado, desse versículo que trabalha a ideia de que aquele homem foi embora para casa justificado, significa também que aquele homem foi declarado ou foi tratado como justo. No caso, esse homem aqui, o publicano, e ele tanto foi perdoado por Deus, como também aprovado por Deus, embora fosse um pecador que reconhecesse isso. É bem interessante. Por outro lado, o fariseu estava tão feliz, né, por não ser como o publicano, mas não foi perdoado. O texto diz isso para a gente. Ele não reconheceu, queridos, nenhum pecado, não pediu perdão. Embora, na verdade, até fosse à vista de Deus um dos piores pecadores, mas ele não reconheceu. Um reconheceu e o outro não. Quem justifica é Deus, não é a gente.
Quem justifica é Deus e não a minha oração. Eu não sou igual a Ele, não. É Deus quem justifica, é Deus. É Ele quem efetua isso em nós. E o caminho, queridos, agora prestem atenção nesse trocadilho ou nesse paradoxo aqui com as palavras. O caminho que leva a gente para cima é descendente, é muito rápido. Muito rápido, a gente cai muito rápido, a gente desce muito rápido. Você se acha que está subindo muito rápido, quando você vê, puf, a queda é grande. Quanto maior o salto, você lembra daquela frase? Maior a queda. E é isso que acontece aqui com o fariseu. Já o caminho que te leva para baixo, o caminho da humilhação, muitas vezes é ascendente. A subida é rápida, né? Ou às vezes não, às vezes demora demais, mas a ideia é você literalmente se humilhar diante de Deus, você se colocar diante de Deus, queridos. A autoexaltação é maligna. A autoexaltação é maligna. A gente consegue ver que teve um que se autoexaltou e o que aconteceu? Foi expulso do céu. Um anjo criado, chamado Lúcifer, é expulso do céu. O texto lá no Antigo Testamento vai mostrar algumas coisas bem interessantes para a gente. Então, para a gente concluir, eu coloquei aí no boletim. Jesus quer orientar a gente a como viver uma vida justa de verdade. Sabe, uma coisa é fato, a justiça deve ser vivida, ela deve ser vivida de acordo com o que Deus pensa, e não de acordo com o que a gente pensa sobre a justiça. O fariseu confiou nos próprios méritos dele, não tendo descoberto que nenhuma justiça humana é suficiente, queridos, sabe, para mostrar a perfeição que Deus exige. Nenhuma é suficiente. Já o publicano confiou, sabe do quê? Na graça de Deus, e encontrou isso. Ele foi considerado justo. Foi considerado justo. Então Deus quer pessoas que oram verdadeiramente com corações completamente entregues a Ele. Completamente entregues. Ao invés de pessoas que oram com corações completamente entregues a si mesmas. Sabe aquela pessoa ensimesmada, cheia de si? Não é isso que Deus procura. Então hoje você tem a oportunidade de aprender com essa rica parábola a fim de você conseguir viver a tua vida intensamente para Jesus. E claro, da forma correta. E sem nada que te impeça de adorar a Deus verdadeiramente. Amém, queridos? Eu queria, não precisa abrir, só ler um texto bem interessante de Filipenses, capítulo 2, do verso 5 a 11, que diz assim, um exemplo fantástico a ser seguido. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia se apegar-se, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser o quê? Servo. Tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Eu queria orar e pedir que o Senhor nos oriente, nos auxilie a não vivermos a nossa vida igual a desse fariseu, mas nesse caso, nesse exemplo da parábola, igual a do publicano. Senhor, eu te louvo por essa oportunidade que tu nos dás de podermos olhar para esse texto de Lucas, tão precioso, tão necessário, tão impactante e tão verdadeiro, porque é a tua palavra, e a tua palavra é verdadeira. Deus, obrigado, porque a gente pode, em nome de Jesus, eu peço na verdade, para que a gente em nome de Jesus possa ser transformados, Deus, sabe, mexa com as nossas estruturas, muda o nosso coração, faz alguma coisa, se de alguma forma a gente ainda tem vivido a nossa vida, assim como esse exemplo, como esse fariseu que se achava demais, achava que era o último copo de água do deserto, sabe, confiava demais na justiça própria. Não nos deixa, Deus, em nome de Jesus, sermos assim. Que nós possamos tomar o exemplo do publicano, que não se achava digno, que não se considerava nem, sabe, um pouquinho digno de estar perto do templo para orar. Deus, que nós sejamos assim, a fim de que o Senhor cresça em nosso coração e que nós diminuamos cada vez mais. Afinal de contas, o foco e a vida, a questão da verdade nunca foi sobre nós. Sempre foi e sempre vai ser sobre o Senhor. E que isso possa ser completamente enraizado em nosso coração, a fim de que vivamos para a tua honra e para a tua glória.
É com muita gratidão, Deus, que eu faço essa oração, porque sei que o Senhor sim tem poder suficiente para transformar a nossa vida, para cuidar de nós, para moldar o nosso coração dia após dia, Deus. Então eu peço isso no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.